Hello everybody. Hi, bom dia, boa noite, tudo bem? What's up with you? This is Teacher Regis. Bem-vindo ao nosso canal, no seu Facebook, aonde você está assistindo esse vídeo, né? Vocês sabem por que inglês é importante, então aqui nesse vídeo, primeiro vídeo de introdução, não vou falar porque o inglês é importante para trabalho, para viagem, para prazer, né? Imagina. Então, introdução à nossa primeira aula do English for Brazilian, English para brasileiro 1.0. Vou fazer uma pequena história do quando eu cheguei no Brasil em 2013, 2014, para dar aula de inglês numa escola. Eu fiz a seguinte observação. Eu percebi que nos outros países onde eu viajei, onde eu dei aula, aqui as pessoas tinham menos domínio do inglês que deveriam ter, né? Para o Brasil ser um país famoso, digamos, um país continental, que recebe muitos turistas, Rio de Janeiro, Copacabana, you know what I'm saying, ok? Mas é o seguinte, também eu fiz outra observação durante meu tempo ali no Rio de Janeiro e também em São Paulo, no Paraná, onde eu passei para dar aula, palestra, que tem muitas escolas de inglês. Então, uma pergunta para vocês brasileiros que estão me ouvindo agora ou estão assistindo esse vídeo. Se no Brasil tem mais de 3.000 escolas de inglês, de língua inglesa, o inglês britânico, o inglês americano, canadense, por que o número de pessoas que falam o nosso idioma, o idioma inglês, fluentemente é tão pouco assim? Né? Durante a Copa eu lembrei que meus amigos chegaram falando para mim, Regis, a gente quer fazer isso, pedir informação, endereço, onde ir para tal estádio, e eles não conseguiram se comunicar com os brasileiros, até para brincadeira, para se familiarizar, para comunicar. Eles não conseguiram fazer isso. E eu percebi isso. Por quê? Há um problema. E também outra coisa. Tem uns dados do Itamaraty. Itamaraty seria o órgão Ministério de Exteriores para Brasileiros, né? Vocês me corrigem, por favor. Que diz que há mais de 4 milhões de brasileiros que moram legalmente no exterior, fora do país, em outros países, né? Entre aqueles número, tem mais de 1 milhão de brasileiros, 1.500.000 que moram nos Estados Unidos somente. Lá em Flórida, eu conheço muitos brasileiros. Em New York City, muitos brasileiros. Orlando, Miami, Fort Lauderdale, muitos brasileiros. Em Massachusetts, Boston, tem muitos brasileiros, né? Na Inglaterra também, onde eu passei, dados do Itamaraty também, de outras pesquisas que eu fiz, mostram que tem mais de 150.000 brasileiros. A gente se pergunta. No Canadá, na parte inglesa, tem mais de 50.000 brasileiros. Na Austrália, que tem uma imigração nova de brasileiros, tem mais de 30.000. Sem esquecer de Nova Zelândia, outros países e tal, né? Então, vocês que estão me ouvindo, brasileiros no Brasil, que tem um sonho de ir lá fora para fazer um intercâmbio, ou estudar ou visitar um parente que mora no exterior, ou algum desses países, vocês não pensam em estudar uma graduação, undergraduate, ou uma pós-graduação, graduate level. Então, essa aula é para você, é para vocês, tudo bem? Vamos lá. De novo, o nome da nossa aula é English for Brazilians, ok? Olha aqui, uma lista de países onde se fala inglês no mundo. A gente tem Estados Unidos, né? United States, where I'm from. Tem Canadá também, que é do lado, que os destinos que os brasileiros mais visitam. Mas tem um monte de países aqui que quem falar inglês pode visitar à vontade, estudar. United Kingdom, right? Aí,
eu sempre gosto de falar de dados. Já que é uma aula introdutória, eu sempre gosto de mostrar a realidade antes de falar. Aqui uma lista de países, né? The countries were the best English speakers. The countries with the best English speakers. English language preference by country in 2015. Ou seja, os países do mundo onde tem os falantes de inglês, são os melhores falantes de inglês, que não são nativos. They are not native speakers. Essa foi uma pesquisa que foi feita em 2015 por essa agência aqui, que se chama The Independent Statista 100. Ele diz aqui, tem Sweden, né? Netherlands, Denmark, Norway, Finland, Eslovênia, Estônia, Luxemburgo, Poland, Germany, Áustria, Singapura, Portugal, Malásia, Argentina. São os melhores países onde a população mais domina o inglês. Estou falando inglês perfeito, não, mas eles têm um maior domínio do inglês. Ou seja, esses países acolhem melhor os turistas. Nesse sentido aí, do questão do idioma, a comunicação, ele é uma barreira. Vocês concordam comigo, né? Quando você não consegue se falar com a pessoa, tem muitas coisas que você não consegue fazer. Não consegue ajudar a pessoa e também não consegue pedir ajuda para a pessoa, né? Concordam comigo ou não? Vamos lá. Vejam a quantidade de pessoas nesses países que têm domínio do inglês. E o Brasil não figura. Dentro da América do Sul, América Latina, o único país que figura aqui é a Argentina, que é aqui do lado. E também figura também o México, mas eles não colocaram aqui, não sei porquê. É por isso que o objetivo da nossa primeira aula de introdução ao inglês é dar para vocês brasileiros dicas para a imersão da cultura inglesa, no idioma inglês. Chega com essa mentalidade ou essa metodologia das escolas de inglês do Brasil de querer ensinar inglês com vocabulário e gramática só. Não. Ensinar o idioma também é ensinar a cultura do país. Então, a primeira dica que eu dou para vocês, se vocês realmente querem aprender inglês, primeiro, não estou falando de se apaixonar pelo inglês, mas pelo menos escutam músicas em inglês, algumas músicas, alguns cantores famosos. Aproveitem, assistam alguns filmes no Netflix ou YouTube em inglês, né? Também o objetivo dessas aulas também é tirar dúvidas sobre os erros mais comuns que os brasileiros cometem. Por exemplo, quando eles falam uma coisa, por exemplo, the TH pronunciation, a pronunciação do TH no inglês, por exemplo, the book, o livro, né? TH é the, o som, a língua trava, the, como se fosse the book. Se fosse, por exemplo, o day, né? Vou mostrar pra você, pra ficar melhor. Aqui. Se fosse, por exemplo, TH, exceção aqui. Quando a gente formar o the, chama the book, né? Ou por exemplo, outra palavra, the car, the car. Ou se fosse outra palavra começando com uma vogal, por exemplo, the unity, the. Então, vocês percebem aqui que esse TH ele não se pronuncia mais como se fosse the, como se fosse the, o da. Ele se pronuncia the unity. Tudo bem? Então essas são algumas coisinhas que a gente vai ver no inglês de vocês. A pronunciação também de algumas palavras, nomes difíceis. Por exemplo, quando você vê essa palavra,
para ler no inglês, se fala comfortable, comfortable, comfortable. Não é comfortable, comfortable, ok? E mais que tudo, mais importante, a gente vai tentar trabalhar aqui a conversação, the speaking, né? Que a gente acha importante. Não se trata somente de gramática, porque gramática vocês já estiveram muito nas escolas. Quem fez escola particular, no caso. Quem não fez escola particular, talvez fez um cursinho, uma escola assim particular, só de inglês, aprendeu muita gramática, verbo. Então é a hora de praticar. Então esse curso é para isso. É para os brasileiros que moram no exterior, que foram viajar no exterior para trabalhar e não sabiam inglês e se depararam com um certo desafio, né? Vocês podem comentar aí embaixo desses vídeos e me contam depois como foram para vocês esses intercâmbios no exterior, essas viagens de lazer, de férias, sem falar inglês, né? Então vamos lá. De novo, o nosso objetivo é montar uma aula específica para brasileiros que querem realmente falar inglês. Não memorizar inglês, mas falar inglês, entender inglês do nativo. Ok? Understand English, speak English. Listen when the native speaker is talking English. Este é, na verdade, um problema muito comum entre os alunos de inglês. E há muitas razões para isso. A maioria dos alunos de inglês descobrem que a razão pela qual eles estão tendo problemas para falar é porque eles tendem a se concentrar demais nas regras gramaticais. Forçam muito o paralelo entre a língua materna, ou seja, a língua portuguesa, e a língua que eles estão aprendendo, no caso aqui, o inglês. Enquanto falam, simplesmente se sentem ansioso, nervoso, tímido. Então essas são algumas dicas que eu dou para vocês. Quando eu cheguei no Brasil também eu não falava português. Agora eu estou falando um pouco de português, né? Percebem? Mas mesmo assim eu cometo erros. Mas eu não tenho vergonha, porque não é a minha língua. Eu faço um esforço. E vocês também me ajudam bastante. Obrigado. Thank you. Se você se sentir assim também, tudo bem, não é a sua culpa. Não se culpabiliza. A boa notícia é que hoje, a partir de hoje, né, desta noite, desse dia, você definitivamente vai melhorar e continuar praticando. Então, uma boa notícia é o dia. O ano 2019 é o ano onde vocês vão falar inglês, ok? Como um estudante de inglês, me explica isso. Você gastou muito tempo e esforço para entender o idioma, seja praticando gramática, vocabulário, expressões idiomáticas, né? Para falar bem, você precisa praticar tanto, se não for mais, do que ficar memorizando. Tem que praticar mais, ok? Pensa bem nisso dessa maneira. Hoje em dia tem muitos aplicativos. Tem, por exemplo, esse vídeo que você está assistindo, né? Se vocês tiverem dúvidas, podem comentar sem problema, eu vou responder. Se vocês tiverem dúvidas como pronunciar alguma palavra, eu posso responder, eu estou disponível para isso. E também tem os aplicativos também na internet, os sites, onde vocês conseguem falar com outros nativos no idioma deles, fazer intercâmbio de idiomas. Isso se chama Tandem, onde você ensina para o estrangeiro a língua de vocês, que é a língua portuguesa, e eles ensinam para você a nossa língua, que é a língua inglesa. Assim que eu aprendi. Não tem segredo nisso. Você pode também, teoricamente, saber tudo sobre corrida. Como respirar corretamente, que sapatos usar quando você vai fazer corrida, né? Como fazer alongamento, andar. Mas se você não se torna um bom corredor apenas sabendo tudo isso, para ser um bom corredor de maratona, você precisa ir lá executar regularmente o que você aprendeu na teoria.
para que você possa melhorar gradualmente, e vale a pena fazer isso também com o inglês. Tem que praticar. A prática para mim foi a chave para aprender a língua portuguesa. Uma coisa que você precisa lembrar é que vão ter dificuldade em se comunicar em inglês, não é porque suas habilidades são de alguma forma inferiores a outras pessoas. Você não fala inglês rapidamente, não é porque fulano de tal conseguiu, eu não consegui. Não. Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa segue seu ritmo. Então, você não passa o tempo suficiente praticando essa habilidade? Talvez sim, talvez não. Então é a hora da verdade, 2019, para isso. O tempo de falar tende a ser limitado nas aulas de inglês. A gente percebe isso no Brasil. A maior parte do tempo é gasto nas explicações, na aula, anotações de escuta, de exercícios. O professor ali, ele dá muita, digamos assim, fazer muito exercício de gramática, né, para vocês. Trabalho de casa, tarefa de casa. Falar normalmente recebe a menor quantidade de atenção. Agora o papo é sério. Então, o que tem que fazer? Agora, a partir de hoje, ao repetir uma rotina de sala de aula repetidas vezes, seu cérebro se acostumava a um certo tipo de atividade, ler e extrair significado, né? Ouvir e se acostumar com a voz do professor, preencher os espaços em brancos e tal. Isso é brincadeira. Em outras palavras, seu cérebro é um modo de leitura e escrita, né? Então tudo isso tem que ficar no passado. Durante essas atividades, você acumulava uma grande quantidade de gramática, de vocabulários passivos. A única maneira de ativar todo esse conhecimento é falando e praticando muito, para que você comece a se acostumar com os padrões naturais da fala. E por isso que, ao escolher esse curso de inglês para brasileiros, English for Brazilians, a gente vai fazer algo que não é parecido, algo distinto, algo diferente. Eu, como professor nativo, eu vou ser seu parceiro de fala, né? Não vai ser mais uma aula tradicional, não. Vai ser uma aula muito dinâmica, muito moderna. Vai ter dicas e também sugestões de filmes, de lyrics, ou seja, de letras de músicas inglesas da atualidade para vocês escutarem e repetirem. A mensagem para levar para casa de vocês, ou para o trabalho de vocês, enquanto vocês estão em caminho, escutando ou assistindo esse vídeo, é a seguinte: a única maneira de melhorar a fala é falando. Falando muito. Certifique-se de que é uma dedicação maior do parte do tempo de vocês de aprendizado para isso. Se você estiver procurando melhorar essa habilidade, então estamos aqui. Esse curso é para isso. Mesmo que seja gastando 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos do seu dia, você vai fazer bem. Você vai me agradecer depois. Seja para uma promoção no seu trabalho, para ficar legal, né? Quando você se encontra com aquela gringa, para tipo, nossa, moça que você fala, e ela vai dizer, nossa, ele fala bem, onde você aprendeu? Where did you learn English? Vão perguntar isso para você, porque eles vão querer saber. E você vai ficar bem na foto, eu garanto. Então, muito obrigado para vocês por assistir essa aula, por escutar esse áudio, né? Eu agradeço muito e fico feliz em saber que você vai me acompanhar nessa jornada. Mais uma vez, segue o nosso canal, procura a gente no Facebook, English for Brazilians, ok? Inglês para brasileiro. Thank you, obrigado. Thank you very much, muito obrigado. Me segue no Facebook, grupo aqui nessa página, né? @English para brasileiros. Também no YouTube a gente tem um canal novo, onde a gente vai postar todos os vídeos também, que é curso de inglês completo. Vocês podem